Oi, oi, princesas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Gente, bom dia, eu espero muito que todos vocês estejam bem. Aqui tá todos bem, graças a Deus. Gente, bem-vinda a mais um vídeo. Hoje é dia de roça, vamos pra roça, hoje é sábado. E vou levar vocês um pouquinho para vocês acompanharem um pouquinho do nosso dia. Vem comigo que vocês vão gostar. Já peço que vocês deixem o like de vocês, se inscrevam aqui para estar me ajudando, por favor. E é isso, gente. Bora, vem com a mãe aqui, vamos. Oi, gente, deixa eu atualizar vocês sobre o que está acontecendo para quem não está entendendo nada. E para quem está chegando aqui, eu peço muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês. E hoje eu tô bem tristinha, né? Eu comecei o vídeo todo empolgada, a gente não sabia do que ia acontecer ainda. A gente não estava sabendo. E eu já chorei muito, eu já me desesperei demais, mas eu entrego tudo na mão de Deus e eu sei que Deus tem um propósito pra gente, né? E tudo acontece no momento e na hora certa. A gente comprou esse sítiozinho e por a gente estar pagando esse sítio, a gente... Sítio não, uma rocinha, né? Um negocinho pra gente descansar. Porque como a gente mora na parte da cidade, a gente já trabalha, já é muita agonia, né? Eu trabalho com salgado, meu esposo trabalha também com público. E é muita agonia, é muito estressante. E a gente estava pagando e a gente não teve condições de imediatamente começar a construir pelo fato da gente morar de aluguel, né? A gente somos em 7 pessoas e é muito complicado para mim, porque é água, é luz, é tudo, alimentação, só quem tem família a gente sabe. E a gente não estava em condições, na verdade, de construir agora. Mas para não deixar lá abandonado, né, pra gente ter que ir para poder estar cuidando, tá capinando tudo direitinho, a gente alugou uma casa. Lá é onde tem alguns vídeos aqui que tem lá nessa casa que tinha lá, mas quando a gente alugou essa casa, a gente já sabia que essa casa estava à venda. Só que a gente pensa uma coisa, mas no final sempre é outra. Eu vou ser muito grata por essas pessoas terem alugado essa casa pra gente. Só que aconteceu tudo muito rápido e não cabe a mim aqui deixar exatamente o que aconteceu, porque tem pessoas que nunca vai entender. Para evitar fofoca, essas coisas, eu prefiro não comentar aqui. Eu entrego tudo na mão de Deus. E a gente teve que desocupar a casa, né, o mais rápido possível. A gente pensou que essa pessoa que comprou ia dar pra gente no máximo uns 3 meses, 2 meses, mas ficou de dar pra gente só 30 dias. Só que meu esposo, pelos motivos dele, ele disse que não queria ficar lá os 30 dias, que ia sair. E a gente tinha pensado em tirar nossas coisas de lá e colocar no nosso barracão onde a gente tem, né? Só que a gente sabia que ele estava pingando, que tinha algumas telhas que estavam precisando ser trocadas. E a gente achou que era só isso. Só que quando a gente chegou, Deus é tão bom, Deus é tão justo, eu sou grata a Deus eternamente, eu vou ser grata a Deus eternamente, que Deus nos livrou de um desastre maior, né, no caso. A gente tava muito desesperado sem saber onde a gente ia botar nossas coisas, porque a gente tem muitas coisas lá, né? Então, como eu tô falando pra vocês, a gente tava desesperado sem ter lugar para poder colocar as coisas, porque a gente sempre teve disposto a ajudar todo mundo, mas a gente se sentiu muito desesperado. Não tinha ninguém para poder ajudar, só tava só eu, meu esposo e Deus, né? Para poder estar lá. Meu filho não pôde ir por conta do trabalho, né? Que ele começou a trabalhar agora e não tem como ele faltar. E a gente foi, mas a gente não sabia que ia acontecer tudo isso. Só foi eu e ele. E a gente teve que, debaixo da chuva, tirar as nossas coisas da casa que estava alugada para poder a gente desocupar. Para agora, essa semana que vem, essa pessoa já poder entrar. E acabou com o nosso sonho quando a gente pensou em colocar no barraco, mas não dava mais para poder colocar. Agora a parte a seguir do vídeo vocês vão ver como tava a água muito forte dentro do barraco.
né, dentro da casinha de madeira que tava lá. Meu esposo, logo quando a gente chegou, que eu comecei a filmar, ele tava todo empolgado, plantando os milhos, né, que tem que plantar agora para poder colher São João, assim, todo empolgado, mas depois a gente começou a ver a água entrando para dentro do barraco, né? Começou a pingar muito forte, começou a vazar água muito forte. E eu comecei a ver alguns estalos de lá. E eu comecei a ficar muito desesperada, porque se tava já vendo aqueles estalos, como é que a gente ia poder passar para ali para dentro? E agora vocês vão entender mais um pouquinho quando vocês verem agora que eu consegui filmar um pouco, não filmei muito, porque eu fiquei muito agoniada. E começou a vazar muita água para dentro e a gente ficou desesperado, né? Mas eu sei que Deus tem um propósito na minha vida, como na vida de todos vocês, e eu peço muito, gente, a ajuda de vocês, que vocês curtam bastante esse vídeo, que vocês compartilhem, que vocês deixem algum comentário de um bom dia, uma boa tarde, alguma coisa para estar me ajudando, para que a gente possa ter condições, né, de construir a nossa casinha lá, porque a gente não pode deixar lá abandonado e a gente não tem onde ficar lá, né? A gente tá sem lugar lá para ficar porque infelizmente após essa chuva, né? E não tinha ninguém para ajudar a gente, sabe? A gente sempre ajudou todo mundo, mas na nossa hora não tinha ninguém para ajudar a gente, só tinha Deus. E a gente desesperado debaixo da chuva pegando nossas coisas, entende? Mas eu vou deixar passando aqui um pedacinho para vocês conseguirem entender mais um pouquinho, tá? Gente, aí tava caindo muita água aí dentro. Eu tava desesperada já. Mas até então, aí a gente não sabia ainda do pior que tava por vir, né? Que era a situação que a gente ia ter que desocupar a casa. A gente ainda não sabia. Pra gente, a gente ainda ia ficar lá mais um tempo até fazer aqui. Tanto que a gente estava cogitando a ideia da gente pegar e passar para aqui até a gente dar andamento lá, né? Aí a água tava caindo por tudo. Eu nunca vi cair tanta água aqui assim, porque a gente já chegou a ficar aí outras vezes. E eu tava vindo muitos estalos e eu comecei a ficar muito preocupada. Meu esposo também, porque a gente não tava entendendo nada, porque tava vazando muita quantidade de água. E eu tentava entender como a gente poderia passar para ali se já estava desse jeito. A gente ia perder nossas coisas, porque a gente tem muita coisa, né, lá. A gente já tem uma geladeira, a gente já tem um fogão, é tudo velhinho, mas tá lá. Aqui, essa geladeira já tava toda molhada, não tinha como, a água tava vazando por dentro. O piso pelos lados já tava todo se desfazendo. Uma situação muito complicada e desesperadora. Vocês não têm ideia, só quem passou é que consegue entender. Aí eu tô mostrando a vocês que tá pelo lado, ó, tudo quebrado, não tem como, entendeu? É muito triste a gente se sentir só, né? Graças a Deus a gente tem Deus, a gente tem um Deus, a gente tem uma fé, a gente tem um anjo da guarda muito grande. E a gente o tempo todo a gente tava pensando positivo, a gente já tava cogitando de consertar as telhas, de querer saber como é que ia ficar. E nesse momento é que ele entra e ele me diz que a gente vai ter que sair de dentro da casa. Aí eu comecei a ficar mais desesperada, porque eu não sabia como fazia ali já naquela situação. Aqui tem um bichinho que eu morro de medo de bicho, gente. Ainda tem isso também. E eu não sabia como ia fazer. Até então estava tranquila, porque ia botar, não tinha como a gente mudar para cá, a gente ia deixar nossas coisas lá. Aí a gente começou a ficar mais desesperada, ele pegou, foi, começou a conversar comigo, mandando eu ter calma, e a gente não tinha mais o que fazer, entendeu? Aí a gente estava esperando a chuva estiar um pouco, ele olhou para ver se a chuva estava estiando um pouco, para a gente conseguir tirar as coisas de dentro do barracão, porque a gente ficou com muito medo, mas a gente precisava desvaziar ele para ver como a gente ia fazer, consertar algumas taubas, né, ver como é que ia fazer para ver se a gente conseguia. Mas quanto mais chovia, mais água entrava, mais barulho eu escutava. E a chuva estava muito forte. Eu tenho um ano lá
E nunca vi a chuva desse jeito, né? E a gente começava a ficar desesperador. E ele foi para trás do barracão para poder pegar e olhar para ver como é que tava. Que eu disse para ele que eu tava sentindo uns estalos. E ele, não, amor, não tenha calma. Mas é muito desesperador você precisar de uma ajuda, você precisar de alguém. Você não tem ninguém para te acolher, ninguém para te ajudar. Porque você estica a sua mão para muita gente. Mas na hora que você precisa, você é o momento que você não tem ninguém. Você entende? E ali, a única coisa que a gente fez foi orar, entregar nas mãos de Deus, e Deus ia agir. Eu sabia disso, eu sabia que no meu coração Deus ia agir. Mas a gente não estava preocupada, a gente nem passava pela nossa cabeça que o pior estava por vir. Aí ele estava limpando, né, essa pedra que a gente já tinha levado para colocar lá, mas a gente não ia poder colocar dentro do barracão, porque já que ele estava caindo já, porque a gente tinha que tirar as coisas de lá de dentro. Ele parava, ele olhava, ele tentava me acalmar, eu já estava chorando e não teve jeito. A gente começou a tirar, na verdade ele começou a tirar as coisas de dentro do barracão para que a gente pudesse desvaziar ele, para ver como é que a gente ia dar um jeito para a gente ajeitar, para a gente passar para ali. Porque a gente precisava tirar nossas coisas de lá. E a gente ia colocar nossas coisas aonde? Se não tinha lugar para colocar. A gente entende que a gente tem que passar pelo nosso processo, que tudo é no tempo de Deus, a gente tem tudo isso. Não foi porque a gente não quis, e sim porque a gente não teve, porque a gente mora de aluguel, a gente tem filha que estuda, né? No dia seguinte, Aqui Deus colocou um anjo, né, na nossa vida, que foi um vizinho, quando a gente nunca nem tinha falado nada, ofereceu para a gente botar as coisas da gente na parte da casa dele que não estava sendo usada, e meu esposo já estava começando a retirar as coisas de dentro do barracão para levar para lá. E do nada eu estava em casa, né, e me deparo com essa situação. Eu já tinha tirado algumas coisas, já tinha embalado, e quando eu comecei a desocupar essa geladeira que não estava sendo usada para nada, porque quando a gente chegou nessa casa alugada, essa geladeira já estava. Um caminho de formiga, eu tenho um ano aqui, eu nunca vi esse tanto de formiga, muita formiga, estava empicheado de formiga, e ali em cima não tinha nada para dar formiga, porque tinha tempero, alho, que é o que a gente usa, né? E não tinha nada para que dar formiga. Leite não dá, sal não dá, não tinha nem vasilha de açúcar ali em cima, não tinha nada. E tava esse tanto de formiga. E o engraçado é que a porta da geladeira ela nem fechava direito. E dentro da geladeira, eu vou mostrar a vocês, tem 2 biscoitos, né, que meu esposo estava comendo de manhã e ele não conseguiu comer tudo. Aí sobrou 2, ele disse, eu não vou jogar fora, eu vou guardar para mais tarde. Colocou dentro da geladeira e não tinha uma formiga dentro da geladeira. Entendeu? No biscoito. Só tinha formiga das minhas coisas que estavam em cima dessa geladeira. Aí, ó, toda a borracha cheia de formiga, um picheado de formiga que eu não conseguia entender porque tava esse tanto de formiga. Vou mostrar aí a vocês os 2 biscoitos que meu esposo não comeu. Tudo e guardou aí. Não tinha um pingo de formiga, se vocês olharem bem, não tem um pingo de formiga. Só tava tendo formiga das minhas coisas que estavam em cima da geladeira. Aí eu me desesperei, não sabia o que estava acontecendo. Eu comecei a orar, botei o Salmo 91, comecei a orar. De repente, meu esposo me chama e foi nesse momento que assim que meu esposo terminou de tirar as coisas de dentro do barracão, o barracão desabou. Gente, eu tô editando agora esse vídeo, mas já chorei muito. Ele desabou assim que ele tirou o último objeto de lá de dentro. Só tava faltando tirar a geladeira. Só estava faltando tirar a geladeira de lá de dentro, que ele não estava conseguindo tirar só, e ele estava esperando o rapaz para conseguir tirar. O barracão simplesmente desabou, ele caiu. Quando meu esposo saiu, andou um pouquinho, ele desabou. O livramento que Deus deu pra gente, né? E ele aqui sentado contando o livramento que Deus deu pra gente. Então a gente tem uma fé em Deus muito grande. E eu sou grata, porque se ele não desabasse naquele momento, a gente ia passar para ali para dentro, porque ele estava tirando as coisas para que a gente pudesse ajeitar pra gente passar para lá. Você entende? E Deus e desabou. Entendeu? A gente conseguiu pessoas para poder ajudar a gente. Mas tudo está na mão de Deus, tudo está no tempo dele. Então eu peço muito que vocês compartilhem esse vídeo, que vocês deixem um comentário para que vocês possam estar ajudando a gente, né, a realizar o nosso sonho, que é fazer a nossa casinha na roça. Então fiquem todos com Deus, que Deus abençoe vocês.